Tudo bem com você? Nós vamos iniciar uma série de 3 ministrações que vamos falar sobre evangelização, a importância de falarmos do amor de Deus. E nós dividimos em 3 partes essas ministrações. A primeira, nós vamos falar do amor de Deus, que é a base para nós falarmos de quem Ele é, aquilo que deve queimar no nosso coração. A segunda parte sobre como nós devemos nos portar, algumas questões que nos levam efetivamente a praticar a evangelização, o ID, como é que nós vamos fazer isso na prática? E Jesus fala na palavra de Deus, ele explica como que nós devemos agir, o que nós devemos sentir nesse momento. E a terceira e última parte é a nossa responsabilidade, como cristão, como filhos de Deus. Qual a nossa responsabilidade nisso? Porque Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Mas nós temos algo que Ele vai nos pedir? Então essas 3 partes eu queria compartilhar com você. São vídeos que foram feitos com muito carinho e eu espero que esteja acendendo dentro do seu coração uma chama. E você que tem o desejo de falar do amor de Deus e às vezes encontra alguma dificuldade, eu espero que essa seja a sua ferramenta. Amém? Seja edificado em nome de Jesus. Hoje nós iremos começar falando sobre aquilo que deve nos motivar. A premissa, o início de tudo que é o amor de Deus. O amor de Deus por quem? Por mim e por você. E não somente por nós, mas de todas as outras pessoas. O seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho. Você sabia que Jesus ama todos eles? Você sabia que Deus preparou um lugar para todos eles? Independente deles serem ruins, aquela pessoa ruim ou aquela pessoa que não se enquadra dentro daquilo que você acha certo, mas Jesus ama. E sabe, Ele não vê as pessoas como nós vemos. Deus ele não mede as pessoas como nós medimos. É totalmente diferente. E eu quero te convidar a acompanhar na palavra de Deus. Vamos começar falando lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Me acompanha lá se você estiver com a Bíblia aí. João, capítulo 3, todo mundo conhece. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que lá nos primórdios, lá em Gênesis, a gente vê que Adão pecou. E por causa disso, toda a descendência está amaldiçoada. Então ele foi expulso do paraíso, perdeu principalmente a questão da presença do Senhor, de estar todo dia na presença de Deus. E aí, Deus que tinha feito Adão para com ele compartilhar as coisas, com ele conversava, e a Bíblia fala que todo final da tarde Deus descia ao paraíso para conversar com Adão. E a vontade de Deus será que mudou? Será que aquilo que queimava, que queima no coração de Deus, será que mudou? Não. Deus ele permanece com o mesmo projeto, com o mesmo sonho, com a mesma expectativa. E essa expectativa é por nós, é pela humanidade. E isso começou lá em Adão. Quando Deus planejou toda essa dinâmica, toda essa questão, Ele queria uma família, Ele queria pessoas para estar junto com Ele. Só que no meio do caminho, resolveu-se ir para outro lado. Ir para o lado do pecado, ir para o lado da desobediência. E aí o homem foi afastado de Deus. O homem ficou sem estar agora dentro do propósito de Deus. Foi afastado do propósito, foi tirado de dentro do lugar que Deus com tanto carinho, com tanto amor tinha preparado. Mas e o que fazer? Você veja que em nenhum momento Deus perdeu o amor dele por Adão. Deus teve que obviamente tirar, expulsar, a Bíblia diz que ele expulsou Adão e Eva do paraíso e proibiu eles de entrar e colocou anjos na entrada, mas o amor dele por ele, pelo seu filho, não mudou. E depois disso, Deus manda então Jesus. E aqui então nesse versículo fala, porque Deus tanto amou o mundo
E lembrando que quando ele fala em mundo aqui, não é mundo sistema, é mundo pessoas. Porque senão você vai dizer assim, ah pastor, mas como é que pode, se lá no livro de Coríntios fala que aquele que ama o mundo não pode ser, né, aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Mas não é o mesmo mundo. Aqui é o mundo sistema, né? E aqui quando Jesus fala, né, quando ele fala aqui, porque Deus tanto amou o mundo somos eu e você, o mundo pessoas, né? A criação de Deus. O amor de Deus permanece intacto. Aquilo que Deus era, aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que o Senhor com tanto carinho, com tanto esmero fez, permanece. E continuando, ele diz o seguinte, então nós precisamos resgatar o homem. E como é que ele fez isso? Ele precisava de alguma maneira vencer o pecado. E o homem, nós não temos como vencer o pecado. Não é verdade? Não temos como. Nós não temos nada que possa ser dado como oferta pelo pecado. Mesmo a nossa vida. Porque a gente já nasceu em pecado e a gente é imperfeito, a gente não tem essa capacidade. Então Jesus vem perfeito, imaculado. Ele vem e toma a forma de homem e morre por mim e por você. Aquela cruz que a gente tanto fala, né? A cruz do Calvário, era para mim e para você estar lá. Não era para Jesus. E ele se faz maldição no meu e no seu lugar. E lá, então, ele cumpre o propósito de Deus. Porque quando o diabo foi pegar ele e dizer, agora eu matei Jesus. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, a gente pode imaginar o diabo, o inferno celebrando. Matamos Jesus, matamos o Filho de Deus. Mas aí ele esqueceu que Jesus não tinha pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, ele não pôde morrer. E quando ele não morre, ele ressuscita e nós ressuscitamos com ele. E olha que tremendo esse amor. Olha que coisa maravilhosa isso. Toda essa dinâmica, tudo isso, todo esse processo, toda essa história está disponível para mim e para você. Está disponível para o seu vizinho, está disponível para os seus pais, para o seu irmão, para a sua tia, para o seu professor, para o seu chefe. Todos eles estão nessa lista, todos eles estão previstos participarem dessa maravilhosa redenção. Mas é aí que nós precisamos entender, se Deus tanto amou o mundo, se Deus entregou aquilo que ele tinha de melhor, e isso ele compartilhou comigo e com você, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos essa medida de fé, nós temos essa medida de amor, nós temos essa medida de ousadia para falar. E é através do Espírito Santo que a gente vai encontrar como falar. Muitos perguntam assim, mas como que eu vou falar de Jesus se eu não conheço, eu não tenho o hábito de ler a palavra, se eu não sei? Tudo voga no amor de Deus. O amor que Deus tem por nós é o amor que nós devemos ter por Ele. Quando nós não amamos a Deus, obviamente que tudo nos é pesado. Agora, isso está escrito no livro de 1 João. Acompanha comigo lá. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu e você nascemos com o propósito de adorar a Deus, de glorificar a Deus. E nesse entremeio, nessa missão está glorificar a Deus e destruir as obras do diabo. É ali que a coisa acontece. E como é que se destrói as obras do diabo? Aonde o diabo monta? Onde é que ele maquina? Onde é que ele constrói? Na vida das pessoas. Ele destrói aquilo que Deus tanto ama. Ele ataca as pessoas que é a criação do Pai. E como nós devemos fazer? Nós devemos ir atrás dessas pessoas e falando do amor de Deus, semeando a palavra, transmitindo aquilo que está escrito, aquilo que o próprio Espírito Santo ministra a mim e a você, nós começamos esse processo de destruição das obras do diabo.
não é simplesmente a gente se fechar, mas nós temos que falar porque eu e você somos frutos disso. Um dia, alguém chegou para você e falou do amor de Deus, né? Exceto se você de repente já nasceu num lar cristão, mas mesmo assim os seus pais falaram para você. Então precisa dessa interação. Alguém precisa se levantar, alguém precisa chegar e ousar e falar do amor de Deus. E essa pessoa é você, sou eu. Então ele continua: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Se nós estamos falando de pregar a palavra porque Deus amou o mundo, quando nós não amamos o mundo, nós estamos contra aquilo que Deus ama. E a Bíblia diz que se nós não amamos nosso irmão, se nós não amamos aquilo a que Deus ama, nós estamos amando a quem? Nós estamos fazendo o que quem está mandando? O diabo. Nós estamos servindo a quem? O diabo. Porque é isso que ele faz. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a sua semente, ele quer tirar a sua vida, ele quer distorcer a obra maravilhosa que Deus tem na vida das pessoas. Ele quer te distrair com uma série de coisas para que você não faça aquilo que Jesus mandou nós fazermos, que é falar, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Está lá. Jesus nos falou, Jesus nos mandou. Ele fala muito claro, ide e pregai o evangelho. Esse verbo ide, ele não está perguntando se nós queremos. Ele está dando uma ordem porque ele foi na frente. Ele deu exemplo. E a gente muitas vezes se joga para trás. A gente olha para a nossa vida e diz, mas quem sou eu? Como que eu vou falar do amor de Deus? O simples fato de nós não buscarmos a Deus, de nós não nos aparelharmos, não estudarmos a palavra, não nos prepararmos para cumprir isso, nós já estamos fora. Nós já estamos demonstrando que nós não amamos a Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus se preparou, Jesus trabalhou o tempo inteiro para salvar os perdidos, para ir atrás das pessoas. Se eu e você, que temos Jesus, nos fechamos no nosso mundinho, na nossa igrejinha, no nosso ministériozinho, nas nossas coisinhas, nós estamos fora do propósito de Deus. E como acabou de falar aqui, nós não amamos o nosso irmão. E se nós não amamos o nosso irmão, nós estamos em pecado. Então o amor de Deus tem que ser a base para que eu e você venhamos a falar dele. O amor de Deus tem que ser a bandeira. O amor de Deus tem que ser, digamos, a vitamina. Tem que ser aquilo que nos eleva, que queima no nosso coração. Para a gente então chegar e olhar nos olhos de uma pessoa e dizer assim, Jesus ama você. Ontem eu estava na casa de um irmão, fui conversar com ele, pegar algumas coisas. E estávamos na rua, e chegou um homem que ele dizia que não conhecia, eu muito menos, porque nem moro ali. E esse homem estava visivelmente alcoolizado e começou a conversar e puxar papo. Assim, não tinha sentido para isso, porque ele não nos conhecia, nós não conhecíamos a ele, mas ele parou e começou a puxar assunto, e aí ele saiu, e depois, minutos depois, ele voltou e continuou puxando assunto. E eu chamei ele e disse, você precisa ser liberto disso. Ele começou a chorar. Ele disse, eu preciso, é verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu falei, você acredita em Deus? Você acredita que Jesus pode te salvar? Eu acredito, eu já li a palavra e tal, mas eu tô perdido e tudo mais. Aí eu dei um grande abraço nele e falei o quanto Deus amava ele. E ele se quebrantou, ele chorou e nós oramos juntos. E ele aceitou Jesus novamente. Falei que ele tem que continuar, voltar para a igreja da qual ele tinha saído. E isso é o que, gente? Misericórdia. Isso é compaixão. É o que Jesus teve por mim e por você. Nós não somos perfeitos. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Mas as pessoas precisam de pessoas que amem umas às outras. Deus precisa disso. E Ele vai contar com quem? Contigo e comigo. Amém? Então eu quero incentivar você. Se prepare para falar do amor de Deus. Aquilo que você tem é suficiente.
Lembre-se do amor que Deus tem pelo mundo. Lembre-se do amor que Deus tem pelo seu vizinho, pelo seu parente e até mesmo por você. Lembre-se daquilo que Deus fez em você. Lembre-se daquilo que Deus é para você. E isso vai te dar ânimo, isso vai te dar força, isso vai te fazer com que aquela chama da paixão por Cristo, a chama da paixão pelos perdidos, acenda novamente dentro do seu coração. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Nosso próximo vídeo será sobre a questão de como fazer exatamente, como que nós devemos nos portar, como que muitas vezes eu preciso tratar as pessoas. O Espírito Santo ele vai nos direcionando algumas coisas, mas eu quero dar algumas dicas, dentro daquilo que nós temos vivido, dentro daquilo que a palavra nos ensina, para que você possa, no seu dia a dia, levar vida e promover muita festa no céu. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e ore para Deus e olhe para as pessoas ao seu redor. Veja quem você pode falar de Jesus hoje. Até mais!